As paz, irmãs e irmãos. É tão bom ouvir a Lucy cantando. Obrigado, minha querida. Coisa boa. Obrigado pelo apoio, Lucy, Samuel, Lucas, Jânio. O Jânio até resolveu virar percussionista hoje, né? Ele fez bullying comigo. Eu estava ali todo animado, achando que ia tocar. Ele disse, quando o Josafá chegou, ele disse, Josafá, pelo amor de Deus, toca, não deixa o pastor sentar. Então ele me tirou toda a minha animação. Mas eu percebi que ele também não está tão assim forte quanto não. A gente fica tão feliz de ter vocês aqui. Eu sei que Dia das Mães, muitos estão se esforçando. Eu estou aqui acostumando com o Wesley, a gente fala botando aqui. Então eu aprendi com você, viu? Tá certo, aprendi. Eu estou tão feliz de saber que vocês estão aqui. Eu sei que hoje, Dia das Mães, dificuldade de estarem aqui, luta, né, para estarem aqui. Por isso a gente tentou fazer uma liturgia mais curta, mais enxuta, para que a gente pudesse sair imediatamente, aqueles que terão que ficar com as suas famílias. E eu fiquei muito feliz de vocês terem vindo. Por isso eu pedir que você que é mãe, se coloque de pé. Por favor, você que é mãe, se coloque de pé. E aí, eu queria que nós, que estamos aqui, todos nós, aplaudamos essas mulheres, que são bênçãos de Deus na nossa vida. Amém. Queríamos muito aplauso. Amém, amém. Poderia sentar, queridas, a gente poderia ficar aqui aplaudindo sempre, né? Hoje é um dia difícil para mim, nem tanto, mas para minha irmã, um dia um pouco difícil, porque faz 2 anos aí que a minha mamãe faleceu. Então a minha irmã ainda sente muito presente, porque ela ficou 7 anos cuidando da minha mãe com Alzheimer, então ela sente muito ainda presente, né? Mas graças a Deus, 88 anos, né? Viveu bem, graças ao Senhor. Eu fico muito feliz em saber que hoje ela está com o Senhor, glorificando o nome do Senhor. É uma alegria grande estar aqui com vocês e, ao mesmo tempo, me fez pensar num texto que eu sei que você talvez não tenha muito hábito desse texto ou de ler esse texto. Não sei nem se você já conhece essa história, mas a história dessa mulher que nós vamos ler é a história da maioria das mulheres na cidade do Rio de Janeiro. Eu coloquei no programa, no convite, Minha Mãe Não Dorme Enquanto Não Chegar, né? Essa linda canção, e que é uma realidade realidade de muitas mães que não dormem enquanto seus filhos não chegam. Pior ainda para as mães pretas, obviamente, não é? Muito pior para elas, que vivem não somente a questão da violência urbana, mas também da violência racial. E violência racial promovida muitas vezes por gente que representa o Estado, que deveria proteger, mas que estão dizimando, matando os nossos jovens negros na cidade do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. E salvaguardados pela uma espécie de legitimidade da impunidade. A gente tem percebido isso cada vez mais. Essa semana um jovem, semana retrasada foi o Jonatas, essa semana foi o Juan, lá da Barreira do Vasco. Viu um tiroteio, aquele jovem de 27 anos saiu correndo e levou 3 tiros nas costas, dados pela polícia militar. E a gente tem visto cada vez mais a polícia militar cumprindo o porquê vieram. A polícia militar veio
para proteger os ricos, ela foi criada para proteger a corte, e ela continua fazendo o seu trabalho, executando os pobres, infelizmente, nesta nação. Dessa vez foi o Juan. Esse texto que nós vamos ler é um texto que fala de uma mãe que viveu uma situação muito parecida com aquelas que vivem hoje, que não conseguem nem sepultar os seus filhos mortos. E eu quero que você abra, por favor, quero convidar você a abrir 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. E nós vamos rapidamente conversar sobre esse texto, que é um texto muito interessante. Diz assim o texto: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram os filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita, e os entregou às mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã
onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Não sei se você já tinha lido esse texto ou percebido esse texto, porque esse texto aqui é extraordinário para a nossa realidade, e o que a gente tenta fazer aqui em nossa igreja brasileira é ler o texto bíblico a partir da nossa realidade, tentando trazer respostas bíblicas para as coisas que nós experimentamos. Aqui nós temos um texto que fala que havia uma fome muito grande, na verdade, uma fome resultante de 3 anos de seca. Por isso, houve muita fome nesse período. E nesse período aqui, a fome começou a assolar o povo de Israel, que já era unificado, Judá, Israel, o norte e o sul, já estavam unificados aqui. E depois eu vou explicar o porquê, o que ajudou, inclusive, nessa unificação. E como era de costume, a compreensão que se tinha que os males da nação poderia ser por pecado, por alguma falha, por algum deslize. Bom seria se nós, em nosso país, tivéssemos essa compreensão, não é? Nós, com certeza, estaríamos pedindo perdão, muito perdão nesse país, de tanto derramamento de sangue. 400 anos de escravidão, uma ditadura sangrenta e tantas outras coisas que aconteceram e que acontecem ainda hoje em nosso país. Vide o que tem acontecido com os indígenas, o que tem acontecido com as comunidades quilombolas exatamente nesse tempo. Mas interessante é que essa fome estava assolando, então, Israel, e Davi, incomodado com essa situação, buscou o Senhor para perguntar o motivo pelo qual estava acontecendo esta fome, essa desgraça sobre aquela nação. E aí, então, a Bíblia diz que o Senhor levou à compreensão de Davi que a origem desse mal estava em Saul. Saul, então, traiu o povo de Israel. Nós olhamos no texto aqui, que compreendemos que os gibeonitas, que eram de Gibeá, eles eram descendentes dos amorreus, mas houve então uma promessa de que eles seriam protegidos por Israel, pelo exército de Israel. Quando Saul se tornou rei, ele não quis saber dessa promessa, e ele foi lá e matou várias pessoas, destruiu a vida de muitas pessoas. Isso estava guardado ali no coração dos gibeonitas, mas também estava trazendo consequência à nação de Israel. E aí é interessante, queridos, que Davi, embora sendo rei, ele pergunta a gibeonitas, porque Deus havia falado ao coração que o problema era esse. Ele então vai em direção a essas pessoas e pergunta o que eles queriam que fosse feito. Eles podiam pedir dinheiro, eles podiam pedir reparação histórica, eles podiam pedir muitas coisas. Mas eles foram muito específicos. A Bíblia diz que eles queriam 7 pessoas da família de Saul, e que essas 7 pessoas fossem enforcadas. Era a lei do dente por dente, olho por olho. Não tinha negociação. Então eles queriam pagar com sangue, como se o sangue derramado fosse expiar o pecado cometido contra eles.
E foi interessante no texto que eles fizeram esse pedido e Davi não negou. Davi compreendia que isso fazia parte da cultura, mas também Davi queria se desvencilhar daquele momento de fome, de seca, de tanta desgraça para o povo. E aí então a Bíblia mostra que ele aceitando entrega 7 pessoas. Dentre essas 7 pessoas, a gente encontra 2 filhos de Rispa. Rispa era a concubina de Saul. E ela teve então 2 filhos, Armoni e Mefibosete. E a gente entende na palavra de Deus que a gente não pode confundir esse Mefibosete, obviamente, com o filho de Jonatas, que foi protegido pelo rei Davi, que passou a comer na mesa com ele no palácio. Era um outro Mefibosete, um nome que talvez fosse até muito comum para você que ainda não é mãe, é uma sugestão de nome do filho. Mefibosete, vai ser legal, Mefibosetezinho, né? Horrível, né? Mas, enfim, esse nome era o nome que era o filho da Rispa. A Rispa era uma hitita e ela era de Aiá, ela era uma estrangeira. Essa Rispa, ela foi tomada como esposa por Abner. Abner, ele era comandante do exército. Ele era comandante do exército um pouco antes, logo depois que Saul morreu, não é? O Isbosete tomou o poder antes de Davi. Davi era rei de Judá e ele era rei de Israel, era norte e sul. Isbosete então começou a perceber que com esse casamento com a Rispa, o Abner poderia estar tentando dar um golpe nele. E começou a haver muitos conflitos entre eles, tanto é que o Abner se aproximou, ficou chateado com aquela desconfiança, se aproximou de Davi, e isso ajudou Davi a unificar os reinos, porque nesse momento ele venceu a batalha e unificou os reinos. Agora esse texto fala desta mãe parecida com muitas mães das favelas do Rio de Janeiro, mães parecidas com muitas mães que não conseguem nem sepultar os seus filhos, mães que agora, nesse momento, nesse instante, estão chorando profundamente, porque os seus filhos foram executados. Esta mulher possivelmente chorava muito, porque os seus filhos foram enforcados, foram executados. Imagina a dor desta mulher. Mas é interessante que ela tem uma postura muito interessante, muito que nos ensina bastante do amor dela, que vai além da morte. A Bíblia diz que aqueles homens foram executados juntamente com os filhos de Merabe, que também era filha de Saul. E essas 7 pessoas foram enforcadas no monte perante o Senhor. Essa questão aqui perante o Senhor é muito interessante. Caíram então os 7 juntamente, e eles foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no período da ceifa da cevada. Isso foi no mês de abril que eles foram mortos. Rispa, então, estende um pano de saco, como se fosse fazendo uma tenda, no lugar, na pedra onde estavam os corpos. E ela ficou ali durante 6 meses. 6 meses, lutando para que os seus filhos tivessem um sepultamento digno. As mães são assim. Elas amam mesmo quando não há esperança alguma.
Muitas destas mães, que talvez eu e você não temos proximidade, e estamos distantes desta realidade tão dura, elas têm esse amor que vai muito além das circunstâncias. Essa mulher, então, ficou esse tempo todo porque era uma maldição muito grande para a pessoa morta e também para a família, que se um corpo estivesse ali ao relento, as aves viessem a picar ou comer, e os animais também à noite vierem a comer os corpos. Isso seria uma maldição muito grande à família e à pessoa. Seria uma indignidade morrer e passar por essa situação, mesmo depois de morto, claro. Ela, então, por causa disso, permaneceu ali esse tempo todo, até que foi dito a Davi o que fizera a Rispa. A ação daquela mulher mexeu profundamente com o rei. E o rei foi buscar os ossos de Saul, os ossos de Jonatas. Pegou então os ossos desses enforcados. Imagina, 6 meses, já estava ali numa situação muito difícil, né? E ele pegou todos esses ossos e juntou todos e deu um sepultamento digno. Um sepultamento digno aos filhos, também aos filhos de Rispa. O que é que nós aprendemos com esse texto para a nossa reflexão essa manhã? 4 coisas me chamaram a atenção nesse texto. Primeiro, a violência causa desgraça sobre as nações. Nós estamos vivendo um período extremamente difícil em nosso país. E parece que, enquanto nós não repararmos muitas coisas nessa nação, nós vamos continuar melhorando um pouquinho, voltando a ficar ruim e vivendo essa gangorra econômica, essa gangorra social, porque parece que nós precisamos reatar a nossa relação com a justiça, reparando tudo que já fizemos nesse país. Aqui a gente vê que a violência, ela meio que desgraça a nação. A gente aprende também aqui que a violência causa, obviamente, mais violência. É notório isso. Aqui foi fruto da violência de Saul, que fez com que os gibeonitas quisessem mais violência. Violência em cima de violência. A gente aprende com o texto. Mas a gente aprende 2 outras coisas que para mim são fundamentais para esse dia. Toda mãe quer ver seus filhos, mesmo mortos, com dignidade. Nenhuma mãe quer ver seus filhos mortos. Todo mundo quer ir antes, né? Eu, obviamente. Meu filho está fazendo aí uma atividade de pegar peso, né? Ele foi numa atividade, pegou, todo mundo pegando 150 quilos, ele foi 240, 250, 260. Aí eu fiquei pensando, poxa, já pode carregar meu caixão sozinho. Não vai ter problema nenhum. Está forte, está muito forte. E é isso que eu quero morrer antes dele, é óbvio. Todos nós queremos isso. Porque é um contrassenso a gente olhar e ver os nossos filhos mortos. É um contrassenso. É fora da natureza, está distante da nossa natureza. Infelizmente, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos uma corporação de gente muito boa, de gente séria. Muita gente séria, com certeza temos gente muito séria. Mas, infelizmente, nós temos na gênese do Estado a necessidade de matar e destruir, sobretudo, a juventude negra. Os jovens em geral, mas sobretudo a juventude negra. Isso não está coerente com a vontade de Deus, obviamente que não. Mas toda mãe quer ver seus filhos sendo sepultados com dignidade. E a ação da mãe pode mexer com quem detém o poder. Eu acho que as mães têm um poder que elas não sabem ainda que têm.
vocês que são mães, vocês têm um poder extraordinário. Porque vocês podem dizer para os seus filhos que eles não são ninguém, como também vocês podem ser instrumentos de Deus para fazer com que os seus filhos se tornem quem eles quiserem ser. Está na mão de vocês também. Talvez até mais até que na mão dos pais, dos homens, na mão das mães. E é maravilhoso ver isso em vocês. A força de vocês pode sim modificar o coração de quem detém o poder. Foi o que aconteceu com a Rispa. Ela modificou o coração de Davi. Agora é interessante que o texto diz assim: depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Deus se tornou favorável, a fome acabou, a sede acabou, a fome resultante da sede acabou, aquela desgraça social acabou, só depois que houve então a aceitação ao grito daquela mãe. Só depois que aqueles filhos foram sepultados de forma digna é que Deus agiu, eliminando aquela desgraça sobre Israel. Queridas irmãs, o nosso desejo é que o Senhor continue usando as irmãs para serem a bênção nas vidas dos seus filhos, e que vocês tenham coragem de questionar todo o sistema por causa dos seus filhos e filhas. Que vocês continuem assim. E a gente vê tantas pessoas como Rispa, sofrendo a dor, mas resistindo e clamando por justiça em nossa nação. Que o sangue aqui usado para expiar as injustiças e os pecados, a gente compreenda que esse sangue já foi derramado, que foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a gente não pode admitir nenhuma injustiça para com a juventude da cidade do Rio de Janeiro e nem do Brasil. Porque o sangue do Cordeiro foi derramado no lugar deles e por todos nós. Amém? Que Deus abençoe vocês. Parabéns por esse dia. Que a gente simplesmente fala parabéns por esse dia, mas a gente sabe que o Dia das Mães é todos os dias. Todos os dias é dia de vocês. E a gente fica muito contente de saber que vocês estão conosco aqui e justamente nesse dia vieram estar aqui com a gente para celebrar, adorar o Senhor nesse momento. Que a graça de Jesus seja sobre todas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos muito, Deus, por tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela presença do teu doce Espírito aqui. Podemos, ó Deus, sentir o teu abraço, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor, por todos os milagres que tu tens realizado em nossas vidas, por todos os livramentos. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com as mães que estão aqui. Obrigado, Senhor Deus, por todas as mães da nossa igreja brasileira. Obrigado, Deus, por todas as mães da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Pai querido, muito obrigado, porque embora o Senhor seja Pai, nós o chamamos de Pai, nós sabemos, ó Deus, também que o Senhor é mãe, que o Senhor nos acolhe como mãe, que o Senhor nos carrega no colo como a mãe. Obrigado, Senhor. Obrigado por sabermos, ó Deus, que ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho, que foi gerado no seu ventre, ainda que isso aconteça, o Senhor jamais vai esquecer de nós. O Senhor vai estar sempre conosco. E nós, ó Deus, te exaltamos e glorificamos por vivermos, Senhor, essa compreensão da tua presença e do teu amor constante. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, como igreja tua,
Que o Senhor esteja, Senhor, com as mães que perderam seus filhos, ó Deus, na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. Aquelas, ó Deus, que tiveram seus filhos arrancados, ó Deus, pela execução desse Estado. Senhor, como é triste isso para nós, ó Deus. Como é triste isso. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, que o Senhor nos dê estratégia, Senhor. Que o Senhor nos dê voz profética como igreja na cidade do Rio de Janeiro. Que o Senhor coloque, ó Deus, policiais que verdadeiramente, ó Deus, sejam pessoas sérias e que amem, ó Deus, os seres humanos. Nós não queremos ver, ó Deus, mais essa execução, Senhor Deus, acontecendo no Rio de Janeiro e no Brasil. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja confortando, Deus, porque a gente não consegue nem mensurar a dor que essas mães estão sentindo agora. Nós não conseguimos mensurar. Só o Senhor sabe, porque o Senhor viu o seu próprio filho cravado naquela cruz. O Senhor viu o seu filho sendo torturado, sendo humilhado. E o Senhor sabe, ó Deus, o Senhor sabe o que é o sentimento dessas mães nesse momento. Deus, tenha misericórdia de nós, mas nos use, Senhor, como profetas e profetisas, Senhor Deus, nessa cidade. Que nós não tenhamos medo, Senhor, de anunciar um novo tempo, de anunciar um renovo, de anunciar um tempo de justiça, um tempo de alegria, de igualdade e equidade, ó Deus, na cidade do Rio de Janeiro. Tenha misericórdia de nós como igreja. Nós oramos, ó Deus, agradecidos pelas nossas mães, pelas mães que se foram, pelas mães que permanecem. Nós te exaltamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor as abençoou e tem abençoado, e pedimos que o Senhor as guarde com o poder do teu Santo Espírito. Nós oramos, agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.